E aí vamos falar um pouquinho da fisiopatologia, mas para falar da fisiopatologia, vamos comentar um pouco sobre a estruturação dos corpos vertebrais. E aqui existe um contínuo para a gente pensar um pouquinho como é distribuída a força, né? Como os vetores são distribuídos no corpo vertebral. Então vamos imaginar aqui um corpo vertebral se ele fosse uma caixa, né? Se ele fosse uma caixa sem nenhum conteúdo dentro. Se ele fosse simplesmente uma caixa, o que aconteceria quando submetido a uma pressão axial, né? Quando submetido a uma pressão vetor 90 graus com o solo? É como se pisasse numa caixa de papelão. As paredes, consequentemente, não conseguiriam suportar o peso, elas colabariam e, consequentemente, esse corpo vertebral vazio dentro, ele também desabaria. E numa situação que nós imaginemos que essa caixa, nós coloquemos várias colunas para sustentar o teto dessa caixa. O que poderia acontecer quando eu deflagrar essa minha pressão, né, de cima para baixo nesse corpo vertebral, considerando que ele só tenha colunas? Se eu colocar uma pressão, é mais provável que ele consiga ter algum grau de sustentação, né, dessa força que ela vem vertical. Entretanto, as forças horizontais, elas sim, né, esse vetor horizontal, ele sim poderia dobrar para um lado ou para o outro essas colunas. Então também não seria a estruturação mais, a melhor estruturação em termos de sustentação dessa carga. E se ao invés de eu ter apenas colunas, eu também tiver linhas e colunas, aquilo que nós chamamos de trabéculas, né? O osso do corpo vertebral é um osso trabeculado, existem várias trabéculas. Aí aquela pressão que é dada de cima para baixo, né, e consequentemente a reação de baixo para cima nesse corpo vertebral, os vetores eles acabariam sendo completamente divididos. E com isso eu consigo um osso resistente, tanto às forças verticais quanto às forças horizontais, ao mesmo tempo em que, uma vez que eu tenho trabéculas, eu consigo deixar esse osso não sólido e, consequentemente, mais leve. Então eu consigo um osso mais leve e mais resistente. E é justamente essa a estrutura, né, para fins de pensamento, de raciocínio da gênese da fratura vertebral. Essa é a conformação de um corpo vertebral. E aqui nós vemos a comparação de um osso de uma mulher na terceira década de vida e abaixo uma mulher na sétima década de vida. O que vai acontecendo com essas trabéculas? Elas vão se perdendo, né? Essa desmineralização óssea vai causando um maior aumento dos espaços livres dentro desse corpo vertebral. Ele vai se aproximando da estruturação aqui da letra A do nosso diapositivo. Ela vai aumentando essa porosidade desse osso. Consequentemente, vai se causando, né, aumentando-se a porosidade, vai se causando uma osteoporose, né, vai se aumentando esses buracos. E por que aumenta o risco de uma fratura? Justamente porque, aumentando os espaços vazios, eu vou perdendo essa capacidade de sustentação por conta desse corpo vertebral.